Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vídeo novo saindo aí para vocês assistirem enquanto tomam um cafezinho. Eu não vou falar muito alto, porque tem pessoal dormindo no quarto aqui do lado. Então, eu peço que vocês aumentem um pouquinho o volume do fone de ouvido do celular de vocês para a gente compreender legal o que vai acontecer aqui, beleza? O vídeo de hoje, para quem viu meus stories mais cedo, a gente vai falar de telemedicina. Então, o que é essa telemedicina? É um conceito bem fácil de entender. A telemedicina é a atividade médica utilizada de tecnologias alternativas de comunicação, né? Audiovisuais de comunicação. Essa utilização ela pode ser voltada para ensino, para pesquisa e para assistência à saúde. É um assunto que já tem mais de 20 anos, certo? A medicina ela é debatida desde 1999, mas dentre esses 20 anos, nós tivemos poucos avanços na discussão a respeito desse tema, né? Alguns especialistas enfatizam, inclusive, isso, né? Que hoje nós já deveríamos ter uma outra situação a respeito da telemedicina e do uso das tecnologias no atendimento médico. Infelizmente, nós ficamos aí quase 20 anos em um verdadeiro hiato em relação aos avanços nessa área. E só retomamos essa discussão por ocasião da emergência em saúde pública que nós vivemos hoje, né? Coronavírus. Porque você tinha que conciliar a questão do distanciamento social, do isolamento social, da quarentena e a manutenção dos serviços de atendimento às pessoas que precisavam da saúde. Então, para viabilizar essa harmonia, você tem duas leis federais que tratam sobre o tema, uma portaria do Ministério da Saúde também, que trata sobre o tema, e que autorizam e regulamentam um pouquinho, em caráter excepcional, né, enquanto durar a pandemia, o uso da telemedicina. E a gente vai entender que essa telemedicina ela é um gênero que comporta diversas modalidades e algumas dessas modalidades foram autorizadas e regulamentadas. Após a edição dessas leis federais, o CFM se manifestou favorável ao uso da telemedicina durante a emergência de saúde pública e os conselhos regionais de medicina eles emitiram suas recomendações e resoluções para o exercício da telemedicina em seus respectivos estados. Então, a gente pode ver aqui o que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, ele emitiu uma recomendação para hospitais, clínicas e consultórios e uma resolução tratando da telemedicina para orientar e facilitar o uso dessa ferramenta aos profissionais de saúde aí do Estado do Ceará. Primeiro que assim, no modo geral, o Conselho Regional, ele orientou, recomendou, a manutenção de serviços em caráter de urgência e emergência médica, certo? E também recomendou a manutenção de serviços considerados inadiáveis, né? Você tem pessoas que a gente está hoje muito focado na questão do combate ao coronavírus, mas a gente não pode esquecer que existem também outras doenças e pessoas que necessitam de tratamento contínuo, né? Não podem sofrer uma interrupção. Então, como viabilizar o isolamento, a quarentena, o isolamento das pessoas, evitar aglomerações, principalmente nos hospitais e consultórios, e fornecer esses serviços, né? Então, foi pensando nisso que se utilizou essa questão de retomar a telemedicina e se emitir as recomendações necessárias para o uso dentro do que é tido como seguro e ético. Então, a gente pode falar da telemedicina no contexto atual, voltada ao COVID, e também a telemedicina no contexto das outras doenças. A gente vê que, indiscutivelmente,
é importante a questão do isolamento e da quarentena. Portanto, você se comunicar, você receber orientações, você receber um atendimento médico sem fazer os deslocamentos, sem se expor, né, à doença, isso é muito importante. De outro lado, as pessoas, elas têm também a vida hoje é muito dinâmica. Então, mesmo em condições normais, se você viabilizar essa alternativa, né, a atividade médica, assistência médica à distância, você poupa tempo, você vai de encontro à universalização da saúde, né, e os custos também da saúde diminuem. Você imagina aí que existem muitos entraves hoje, principalmente o recebimento de atendimento médico em comunidades remotas, ou mesmo em grandes centros, as pessoas elas têm problemas de locomoção, de deslocamento, questão de tempo, de espera nas filas, nos consultórios, e essa questão do uso das tecnologias audiovisuais na atividade médica vem exatamente no sentido de viabilizar da eficiência, da mais produtividade, da mais dinâmica nessas relações, né? Você no conforto da sua residência, conversar com o seu profissional de saúde de confiança e receber o atendimento médico que você precisa, se dirigir a uma farmácia ou a compra por aplicativo ou telefone e se tratar em casa, em domicílio, né? Isso é uma questão que é importante hoje e pode vir a ser uma nova etapa do comportamento da gente pós-pandemia também. Então, de acordo com a resolução do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o que é que ficou autorizado aos médicos fazerem? Os médicos eles podem fazer teleorientação, teleinterconsulta, telemonitoramento e teleconsulta. O que é isso? A parte de orientação é a parte mais simples. Quando você presta informações bem básicas ao profissional de saúde, ele vai te direcionar, de acordo com a conclusão que ele vai tirar, para os serviços que você realmente vai precisar, certo? Isso é importante até para a questão do diagnóstico do coronavírus, né? A pessoa relata alguns sintomas bem básicos ali, o médico ele fala, se dirige ao posto de atendimento tal para ver o que está acontecendo com você ser examinado, melhor examinado, etc. O telemonitoramento, ele também é interessante no contexto atual, porque ele é uma vigilância à distância de uma pessoa que está sob tratamento, um paciente que está precisando de cuidados ali, né, de vigilância, né? Então, isso pode muito bem ser utilizado também para pessoas diagnosticadas com o coronavírus que se tratam em residência, né? Isso aí viabiliza a questão do monitoramento, a segurança à própria pessoa e à coletividade. A teleinterconsulta, ela é uma troca de informações entre profissionais da saúde em benefício de um caso específico, de um paciente específico. E por fim, a modalidade mais interessante é a teleconsulta, onde você tem ali a troca de informações entre médico e paciente, né? Uma consulta normal, só que ela é feita por meios alternativos, né? Sem um contato direto, sem um contato físico, que geralmente tem nas consultas, né? Aquele exame de tocar, de ouvir, enfim. Isso aí ocorre de maneira diferente, né? Ela ocorre com ferramentas, por exemplo, que a gente está utilizando aqui. Então, você tem uma troca de informações entre médico e paciente que pode resultar aí em receitas médicas, em atestados médicos, tudo isso é produzido de forma eletrônica. Então, aí vem a primeira pergunta: como manter a segurança desse atendimento? Aí os profissionais da saúde vão ter que começar a utilizar uma ferramentazinha dessa daqui, ó, que é uma leitora de cartões. Eles vão ter que fazer uma chave, um certificado digital, para assinar digitalmente os atestados e as receitas. Aí você vai ter completa segurança, o paciente ele pode chegar ou encaminhar aquele documento digital para o farmacêutico e receber o
o medicamento, mesmo os controlados. É só seguir as recomendações de receita para remédios controlados da Anvisa e a questão das chaves de assinatura eletrônica, que está tudo certo. Uma outra questão é que, apesar desse meio alternativo diferente, né, à distância virtual, digamos assim, não existe um relaxamento a respeito da responsabilidade ética do médico e dos deveres, como o do sigilo, que a gente conversou no vídeo anterior, né? Então, se for gravado a consulta, se tudo que for documentado, e vai ser documentado no prontuário, né? Tem que ser documentado no prontuário médico, o meio que foi utilizado para comunicação, a data, a hora, a emissão de receita, de atestado, etc., a gravação da consulta, tudo isso tem de ser guardado, né? E fica a responsabilidade do médico manter sigilo em todas essas informações do paciente, não há um relaxamento a respeito desses deveres. Aí é o seguinte, um outro ponto que a gente tem que tratar aqui, então, é sobre os benefícios e os problemas que se discutem e se enfrentam nessa questão do uso da telemedicina. Primeiro, destacar que é uma opção, certo? Em se tratando de umas situações que o paciente, veja, ele tem de conversar com o médico, inclusive fornecer um consentimento específico para a utilização dessa ferramenta, telemedicina, ciente também, de acordo com cada especialidade médica, as limitações que giram em torno dessa questão da falta do contato físico. Então, após essa conscientização, ele vai fazer uma avaliação, né? Eu estou disposto a sair da minha residência nesse período para me consultar com um profissional da saúde? Será se pode ser estabelecida uma relação realmente de confiança, digamos assim, na primeira consulta, por exemplo, com um profissional de saúde, atendendo pela primeira vez uma pessoa, será se é possível estabelecer essa relação de confiança por meios virtuais, né? Ficam todos esses questionamentos aí. Existem algumas pessoas eufóricas, né, sobre esse uso da telemedicina, existem outras pessoas mais conservadoras, existem aquelas pessoas também que rechaçam isso, acham que não pode, tem que ter o contato físico, a consulta ela tem que ser nos moldes tradicionais. E fica aí a discussão, né? Se vocês foram atendidos ou consultados virtualmente, recentemente, fica aí, deixa o comentário aí no vídeo, conta como é que foi sua experiência, fala o que é que você acha aí dessa nova realidade, né? Que a gente pode... A autorização, ela está em caráter excepcional por enquanto, né? Mas a depender das experiências que a gente vai ter dessa telemedicina, né? Dessa atividade médica à distância, dessa assistência médica à distância, a gente pode ter aí mudanças que podem permanecer. E aí, ninguém sabe, né? O que pode acontecer. Então, deixa aí sua opinião e as suas impressões, se você foi consultado à distância. Se você não abre mão também do contato direto com o profissional de saúde, fala aí também, fala por quê e acompanhe os outros vídeos. Obrigada.